Canal Niterói Podcast. Show de bola. Bem, eu tô com uma pessoa que ele é editor de vídeo, ele estagiou na AFR, é supervisor de estágio da Estácio, faculdade, plantonista do Hospital Estadual Azevedo Lima, youtuber, ele é Hugo Gil. Hugo, é um prazer estar aqui com você. Show de bola, o prazer é meu seu daqui. canal, adorei. Ai, que Adorei bom. seu canal. Show de bola. Eu queria que você falasse para mim, né, como é que é o início da construção do seu canal, o Físio Responde, né? Então, primeiro vamos falar sobre o encontro da fisioterapia, você com a fisioterapia. Conta a sua história para chegar à fisioterapia, quero saber. Perfeito. Então, eu comecei, né, como editor de vídeo, como eu te falei. Iniciei no caso, pelo IGTV, né, o canal. Sei qual é, você conhecia o Sim. GTV, eu lembro. Na época do Instagram, né? que Era tinha a época do IGTV, Instagram, sim. E depois, a partir daí, eu migrei pro YouTube, né? E com relação à minha carreira na fisioterapia, né? Eu comecei primeiro como editor de vídeo, né? E eu trabalhava com edição de 15 anos, casamento, né? E depois acabei embarcando para esse meio da fisioterapia. E é verdade que você queria fazer cinema? Sim. É uma área que eu delícia. sempre quis seguir, né? Para cinema. Mas você tem uma criatividade. Eu vi Sim. seus vídeos, ele bem dinâmicos, né? Enfim. Eu gosto assim de trazer sempre essa parte mais de ilustração, né? Trazer a parte pro audiovisual, né? Porque eu acho que você trazer pro público, né? E ele entender o que você tá falando é que é o mais difícil. Então, você trazendo mais essa área audiovisual, você mostrar em 3D, né? Mostrar aquela estrutura, às vezes, anatômica ali, eu acho que facilita a compreensão do público de uma forma E geral. é gravado, né? Sim, é gravado. E como é que as pessoas falam com você no... Porque, mesmo sendo gravado, as pessoas podem falar com você. Sim, entra em contato Não é ali, né? Automaticamente, mas existe Sim. essa possibilidade, né? Normalmente a gente contato pelo direct, no Instagram, então até mesmo nos comentários do YouTube. Me diz uma curiosidade, assim, uma coisa que você, assim, uma pergunta, alguma coisa que foi assim, e você falou assim, poxa, que você pôde ajudar, ou que foi alguma história triste. Conta pra mim alguma história que você já recebeu no direct. Já teve alguma coisa? Já teve, que sim. te marcou? Algumas coisas, assim, que mais me marcou. Mas você diz relacionado mais à fisioterapia ou de uma forma global? De uma forma global. Sim, já apareceu de algumas... Uma mãe, no caso, que entrou em contato comigo, né? Pedindo ajudas, né? Falando a respeito do filho dela, né? Contou a história dela, mais ou menos, que tinha paralisia cerebral. Aí contou e foi uma história que mais me tocou, assim, atualmente, né? No direct, mas de uma forma global mesmo. E houve um desfecho disso? Chegou a ter... Eu sempre procuro trazer aquela mensagem, né, de esperança, né, pra ajudar a pessoa, porque às vezes a pessoa também tem problemas psicológicos, né, que faz com que ela não consiga seguir aquele rumo, né, na vida. Então, às vezes uma mensagem de esperança, às vezes levanta, né, a pessoa, né, de uma certa forma. Com certeza. E o problema com a fisioterapia? Já teve, assim, um caso que você falou que era o mais, assim, que você ficou até com dificuldade de resolver, assim, em relação à fisioterapia? Alguma coisa mais grave? Ou... Então, um caso que me marcou muito na fisio foi na época do Covid, né, que eu trabalhei na linha de frente Covid-19. Trabalhou. Né? Gente, que coragem, né? Sim. Como é que foi todo dia se cuidar para chegar a trabalhar e não saber se você pegou, né? Porque, na verdade, mesmo com todo o cuidado do mundo... A gente pegava, E tinha os assintomáticos, Chegou né? a pegar? Eu cheguei a pegar, mas eu fui assintomático, né? Que bom. Então isso me ajudou bastante a eu continuar, né? De uma certa forma. Mesmo no caso, eu não ter os sintomas, né? Da coisa me ajudou eu tá continuando e prosseguindo de uma certa forma. Você tinha medo, assim, quando você chegava? Porque ou você botava alguma coisa a maior do que isso, né? Porque eu tive o caso de eu cuidar da minha mãe, só eu e ela, né? Sim. E, enfim, ela também foi sintomática na época. Mas, assim, todo dia eu dormia... Eu tinha mais medo de passar pra quem eu amo do que eu mesmo pegar, assim. O meu medo maior era esse, né? Passar. E nessa época, você ficou fazendo muito vídeo? Eu parei. Parou só pra ficar... Dei um pause, Porque eu fiquei mais, assim, focado mais em hospital mesmo, né? Então eu fiquei mais focado nisso. Dentro dos vídeos que eu falei, eu achei muito legal você falar sobre autismo. Sim. Foi um vídeo meu que mais teve visualização, né? Eu adorei. YouTube, Me conta um pouco daquele vídeo, assim, que você possa contar.
perguntar, você estava falando sobre... Conta, porque eu adorei aquele vídeo, assim. Então, ali eu tentei... Na verdade, eu trouxe, né, o filme Divertidamente para ilustrar o autismo. Porque eu acredito que uma criança ela tem mais facilidade quando você traz o filme, né? Traz o lúdico, né? Pra você E você conseguir estava falando com uma criança, né? com meu sobrinho, no caso. E ele falando que tinha amigos assim. Sim, na né? escolinha dele. E eu consegui, assim, ilustrar, né? E até ele ficou mais reflexivo depois do vídeo. Ele ficou pensativo, falando, não, realmente, tal. E até para trazer para a escola dele, para os amiguinhos dele, né? De uma certa forma, eu acredito que você falar com a criança dessa forma mais lúdica, você traz a conscientização, né? E faz com que expanda, né, os seus pensamentos, né? Dessa forma. E se for bem tratado rapidamente, a pessoa pode ficar assim, ter uma melhora absurda, né? Acabei de falar com uma mãe que ela tem um filho autístico, 4 anos começou a cuidar, e hoje o filho já falaram que não ia falar, e tudo, já fala. Então, assim, é só você não ter pena da criança, você encarar e resolver. Porque se você falar, tadinho, meu filho é assim, você não vai botar ele... Não vai, Você tem que tratar a criança como qualquer outra criança, né? Porque o autismo, uma coisa que eu falei no vídeo, o autismo não é considerado uma doença, em si uma condição, né? Então a gente tem que tratar como qualquer outra pessoa, não ficar falando, cuidado, cheio de coisa. A gente tem que, claro, saber que ele é especial, mas a gente tem que tratar, né, de igual para igual. Eu queria falar com você uma coisa importante também. Já teve algum problema, assim, sério de você tratar uma pessoa e houve uma evolução absurda dentro dessa pessoa que você conseguiu ou não? Teve no próprio caso da pandemia mesmo, né, um paciente que ele era critério de intubação, né, ele tinha 90 anos, né, e, assim, nenhum médico dizia que ele iria sair do tubo se ele fosse entubado. Ai, né? é mesmo isso? Ai, fico Mas emocionada. aí eu, como fisioterapeuta... Aí a gente fica emocionado com isso, né? E eu, como fisioterapeuta, eu falei, não, vamos fazer todos os protocolos certinho e seguir, que vai dar certo. E depois de uma semana ele foi estubado, né? E saiu super bem, né? Hoje tá bem em casa. Ai, que bom. Ele tá com quantos anos? Ele tá com 92 agora. Gente, poxa, que bacana isso, né? Que você conseguir trazer essa pessoa, né? Sim, de volta. Um antes e um depois, assim, né? Eu tinha um problema muito sério quando eu trabalhava, trabalhei numa área de marketing, que eu tinha uma bucite crônica. Sim. Né? E aí eu lembro que eu não conseguia fazer fisioterapia porque eu tinha que ficar dirigindo para visitar as lojas, que eu era coordenadora. E eu usava sempre uma injeção, uma coisa para, sabe? Isso era muito prejudicial para mim. Sim, a injeção, porque Me fala um pouco uma coisa disso. artificial, né? A fisioterapia, ela tem mecanismos para não precisar você trazer essa injeção, né? Essas coisas que você pode... Claro que, dependendo do grau que você esteja, a gente utiliza, né, de coisas mais médicas, né, que usa medicamentos e tal. Mas, por exemplo, a hérnia de disco. A hérnia de disco, 80% dos casos, você resolve com fisioterapia. Só que a maioria das pessoas querem procurar o quê? Cirurgia. Você vê como que é, né? Tem gente, peraí, vou operar porque eu tenho hérnia de disco. Vou ter que entrar numa faca e de repente não tem nada a ver. Não tem necessidade. Às vezes precisa de uma avaliação de um fisioterapeuta especializado naquela área, que ele vai saber se realmente precisa de cirurgia ou se vai, com a fisioterapia já vai resolver o problema, né? Sem precisar necessariamente da cirurgia. E a tendinite crônica? A tendinite crônica, ela, assim, tem mecanismos dentro da fisioterapia, mas, assim, o principal que eu falo muito no meu canal é você tentar reduzir os movimentos repetitivos. Por exemplo, se você trabalha muito tempo digitando, né, no celular, tenta reduzir e alongar, né? Tipo, o punho, né? Se você tem no punho, alongar. Tem gente que até se aposenta com isso, né? Porque continua com os movimentos repetitivos, né? E não pratica o alongamento, não faz o tratamento adequado e acaba levando encurtamento lá da articulação, né? Da parte do ligamento e faz com que ela piore a tendinite, né? De uma certa forma. Agora, eu adorei quando você falou sobre a posição do smartphone. Sim, esse aí foi um dos últimos vídeos. Me conta essa posição do smartphone, porque eu achei assim... A gente não se toca disso. Eu achei bem curioso. Então, muita coisa, assim, as pessoas não se ligam, né, nos smartphones. O principal acho que, hoje em dia, as pessoas andam muito mexendo no celular, né?
isso acaba levando essa alteração no nosso labirinto, que eu até mostrei lá, o foco horizontal do labirinto, né? Que isso leva um desregulamento lá do foco horizontal do labirinto. Então, eu acredito que, de uma certa forma, trazer essa conscientização para a sociedade, de uma certa forma, melhorou, né? Eu achei bem interessante. Me falaram também, você vai falar com ele, pede para ele falar sobre escoliose. Escoliose, show. Então, a escoliose, ela Eu pode tenho, ser... eu Você tenho, tem? eu tenho escoliose. Então, a Sinto um pouco de maioria das dor. pessoas que tem escoliose, assim, sem ser idiopática, né, que é Até genética... tô perguntando bem. Não, eu vou falar Sou mesmo. eu. Perfeito. Agora tô botando aqui Por causa de você, uma tá consulta grátis. Consulta Não, grátis. perfeito, isso aí. Tem que falar mesmo. Então, a escoliose, tirando a parte idiopática, né, que tem que é a genética, né, que é a causa genética, e tem a que a maioria das pessoas tem. Pode ser por assincronia entre as musculaturas, ou seja, tem um músculo mais forte que o outro ali, que tá fazendo essa desarmonia lá na coluna. E se for por esse caso, né, que a sociedade tem, né, o ideal é você fazer um RPG, né, um legal. pilates, essas coisas assim, que vai trazer a harmonia de novo pro seu Então, corpo. no caso, um RPG pra mim já é um, de repente, melhoraria bastante. Sim, bastante, porque já ia trazer essa bacana. harmonia, né, pro seu corpo. Eu teve um vídeo que você falou de uma pessoa que tava com cisto. O Thiago Pantaleão foi E eu achei aquilo, assim, muito agressivo, aquele cisto, né? Sim. E ele tava dizendo, quem souber... Ele no vídeo bom. falando, quem souber o que tá acontecendo aqui comigo, me fala. Me salva. Ele botou no stories dele, né? Falando, Como é que foi, assim? Como é que foi você ver, você analisar, como é que é? O que é esse cisto? Então, isso é conhecido como um cisto sinovial. Cisto sinovial, ele acontece lá na nossa articulação, né? Na nossa articulação tem um líquido chamado líquido sinovial. Esse líquido é para poder melhorar movimento da nossa articulação mesmo. Ele lubrificar, como se fosse um óleozinho que bota aqui na articulação para ter mais movimento, mais mobilidade. Então, quando a pessoa cria muitos movimentos repetitivos ou estressantes, ele cria esse cisto sinovial. Eu tenho também aqui no meu. Você Eu até mostrei no final do vídeo que eu tenho. Você tem. Mostra aqui na câmera. Aqui, gente. Viu? Aqui é. Eu cheguei a mostrar no vídeo, então, então depende de como ele está. Se ele tá molinho, se você aperta e sente ele tá mole, com a fisioterapia ele resolve. Se ele já estiver duro, aí Não tem dá. que ser outros procedimentos. Entendi. Então, existem 2 procedimentos, Sim, né? aí é mais cirúrgico. E tem gente, eu já vi no rosto. Sim. Pode estar no rosto, pode né? Geralmente aqui, por aqui, eu já vi. Sim. Porque aí realmente tem que ter um cuidado. Que tá bem na frente, né? Sim. Bem, tem que ter um certo esteticamente cuidado. é complicado, né? Eu até falei no vídeo que ele pode, o Thiago Pantaleão pode praticar aquele esporte de crossfit que leva a estresse na articulação. E ele falou com você? Ou... Ele não chegou a falar comigo, não. Mas ele eu cheguei a ver alguns esportes que ele pratica, né? Então o crossfit pode ter levado ao cisto sinovial, porque leva o estresse na articulação, né? Crossfit. Então pode ter sido isso, né? Sim. E me diz, essa coisa da dor nas costas, né? E pernas. Assim, existe a coisa da idade, né? Que vai dizer que... eu tô com 50, eu não vou falar o resto. Eu faço academia todo dia, Sim. né? Mas, assim, eu não tenho mais a disposição que eu tinha quando eu era... Então, assim, para dizer para você, isso melhora muito a não sentir a dor nas costas, né, e nas pernas, porque eu tento colocar essa atividade física. Estou falando porque a mulher, a partir de 50 anos, como muitos homens falam que acabou, não acabou, não. Eu acho que a mulher tem mulheres lindíssimas com uma idade mais avançada e estão aí maravilhosas. Sim, não quer dizer nada. Né? A gente deu aqui, Bruna Lombardi, aí vai várias, mulheres né? que estão super bem. Então, assim, por que somatizar essa dor nas costas e nas pernas? Isso é devido à idade? Isso é devido ao que a pessoa começa a sentir isso? Então, a idade, ela influencia sim nessas dores nas costas, mas como você leva essa dor, vai influenciar se você vai realmente piorar ou se ela vai melhorar. Então, se você pratica uma atividade física, como você falou, se você tem
a orientação de um profissional, seja o do Pilates, fisioterapeuta do Pilates, que ele vai estar te orientando qual alongamento você pode fazer para estar melhorando. Então, como você leva o seu estilo de vida, vai dizer se essa dor vai melhorar ou se ela vai tá piorando, né? Progredindo. Se você se alonga, tem pessoas que não têm o costume de se alongar. A maioria, na verdade, não se alonga todos os dias, né? Acorda, já vai direto pra sua rotina, vai. Então é tudo a rotina, como você leva o seu dia a dia, que vai influenciar em como você vai ter essas dores, no caso. Eu sei que. Então, isso é importante saber. O tempo de fisioterapia para qualquer. Qual é o maior tempo do maior tratamento, assim, que você acha que. Assim, esse aqui vai ter muito tempo, vai ser demais, vai ter. E o mais rápido, assim, você acha que praticamente uma estatística de tratamentos e fisioterapia. Eu sei que você não pode dizer assim. O prognóstico a gente não pode falar, porque não tem cada corpo é de um jeito. Mas né? assim, Mas de uma forma geral, a tendinite é um tratamento demorado. Por quê? Porque ela é uma inflamação lá no tendão, né, na articulação. Então é inflamado. Então não depende só de mim como fisioterapeuta. Depende da pessoa reduzir os movimentos repetitivos. Depende da pessoa realizar alongamento todo dia. E pior que quando ela trabalha, como é que ela vai parar de fazer? Por exemplo, o meu caso da bucite, né? Sim. Foi assim, eu sentia dores assim que eu não conseguia fazer isso aqui, olha, Hugo, aqui, ó. Eu não conseguia fazer isso aqui. Sim. Sabe? Eu não conseguia botar a mão aqui. Sabe? Então, assim, eu agora fiquei boa porque eu larguei o emprego. Assim, tá. Então, tá explicado. Não, mas a minha filha, ela já dirigiu muito pra mim quando eu tava com bucite, entendeu? Então, assim, como é que é o tratamento meu se eu tivesse que estar no trabalho, dirigindo, e seria tipo uma tendinite também, que eu ia ter que fazer? Provavelmente, porque a bursite também é uma inflamação, só que na bursa, né, que tá lá no ombro, né, porque o nosso ombro tem umas bolsinhas mesmo pra amortecer, né, o impacto da articulação lá no ombro. Então, quando tem inflamação, tem a bursite, né, inflamação nessas bursas ali. E isso faz com que a pessoa tenha um tratamento de certa forma demorado, né? Então a gente faz com... Tem todos os tratamentos laser, tem esse ultrassom. Tem laser, tem isso. Tem que a gente faz para poder melhorar o bacana. tratamento. Mas também a forma como você leva o seu estilo de vida também vai dizer se esse tratamento vai ser demorado ou não. Não largue o trabalho. Não. Agora... Mas realiza o alongamento que eu fiz no passado. E como é que é? Há pouco tempo meu amigo sofreu um acidente e foi pro Azevedo Lima, né? Sim. De moto. E assim, eu achei que tiveram mau cuidado com ele. O Azevedo Lima é muito Como bom. é que tá o Azevedo Lima? Tipo assim, porque as pessoas estão aqui, né, participando. Você trabalha no Azevedo Lima, né? E é um hospital público, né? Então, assim, as pessoas às vezes ficam... não, porque tem medo e tudo. Fala um pouquinho do seu conhecimento com o Azevedo Lima, assim, que você... Então, o Azevedo Lima, ele tem excelentes profissionais, não tenho o que reclamar com relação a isso. Eles têm sempre o maior cuidado possível com o paciente. Claro que como um hospital público, como qualquer outro hospital público, tem as suas limitações, né? Que a gente tem que lidar melhor com o improviso, digamos, né? Porque o hospital público não é igual um particular, né? Que tem tudo na mão, né? Tem coisas que a gente tem que improvisar. Mesmo a gente tendo assim, o máximo suporte possível, né? Mas não são os mais novos ventiladores mecânicos, por exemplo, né? Igual, por exemplo, quando eu trabalhei no Hospital Icaraí, que tinha os ventiladores tops dos tops, eram os mais antigos. Eu tava lá no Icaraí, porque minha mãe tava lá, né? Então, assim, é muito bom mesmo. Sim, são tudo, tipo assim, dos melhores, né? Que eles botam. Unimed também, tem uns ventiladores super bons. Mas assim, a gente aprende a lidar de uma certa forma. É bom você trabalhar na rede pública, que você aprende a lidar com qualquer situação. E a gente aprende a lidar com improvisos, né? Isso é muito bom, de uma certa forma. E você poder lidar também com aquelas pessoas que, né, elas se apegam a você de alguma forma. Sim, com certeza. Né? Já teve algum caso, assim, que você pode me relatar sobre essa situação? Já teve casos de eu me apegar com o paciente, né? E, assim... de uma certa forma, você cria aquele vínculo, né, com o paciente. E, às vezes, quando o paciente vai a óbito, no caso, não é muito uma coisa que... E aconteceu dele? Já aconteceu. Ai. De eu me apegar com uma paciente, ele ir a óbito, né? Então, e quando assim, você entrar no quarto, de repente ela não tá mais. E foi na época, assim, que eu ainda era, tipo, digamos, mais recém-formado. Tipo, acabava de me formar. E eu ficava, tipo, arrasado. Ficava super chateado, chorava em casa, sabe? Era uma coisa bem, assim, que me tocava bastante. E aos pouquinhos eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Você
ter o carinho pelo paciente, você se colocar no lugar dele, mas também não deixar isso te, né, Te consumir, né? isso aí. Porque eu, por exemplo, eu não daria. Eu fiz Sim. teatro, né? Jornalismo e teatro. Acho que o lado emocional é uma coisa que eu tenho. Eu Pega vou muito, chegar, é. vou conversar com a pessoa. Sim, Sabe o que aí é? já faz melhor afinidade. É assim mesmo. É assim mesmo. E quanto tempo tem seu canal? Falar nisso, eu não sei. Então, o canal eu comecei tem. Na verdade, tem 1 ano que ele começou, mas eu dei um pause ano passado e voltei esse ano com tudo, em eu janeiro. vi agora que vai ter, parece que vai lançar um agora, né? Vai ter um quadro novo, o Anato Arte, que vai ser meio que um reality show entre fisioterapeutas, né? Ah, Uma meu, competição. como é que é isso? Me Vai ser bem conta. legal, Não, me vai conta. ser bem legal. Aqui, ó, é o Físio Físio, tá? Responde. Responde. É o Isso. YouTube, tá? Vamos lá. Isso aí, vamos Ele vai seguir. contar agora como é que é. Como é que vai? Pode contar? Dá Pode, spoiler? claro, Opa. dá spoiler também pra isso. Então, o Anato Arte vai contar em uma competição entre 2 fisioterapeutas. Dois? 2 físios. Ah. Eles vão ter, entre eles, uma competição de achar qual a estrutura que está sendo desenhada pelo Flávio Leão, que é um desenhista e fisioterapeuta também. Né? Então ele vai estar desenhando uma estrutura anatômica e os 2 físicos vão ter que competir entre eles, né? Qual a estrutura lá que ele está desenhando. E lá no final, quem adivinhar qual a estrutura anatômica passa para a segunda fase do jogo. Né? Essa segunda fase do jogo. E a gravação vai ser diária? Como é que eu acompanho você? Então, a gravação ela vai ser a partir do mês que vem, a gente vai iniciar uma gravação e vai ao ar em julho. A gente vai colocar esse eu quero assistir um dia a gravação lá. Pode vir, vai ser bem adorar. legal. Vai ser bem legal. Agora, me conta, então, agora sobre as suas páginas. Primeiro, assim, eu sempre falo pro convidado, né, se ele tem alguma coisa para dizer aqui para as pessoas que estão assistindo sobre a profissão, sobre não se abandonar, porque também tem muita depressão também, essa Sim, coisa da, né, as pessoas estão com aquele problema, vão lá, se abandonam. Qual o conselho que você daria para essa pessoa que está assistindo, está com algum problema e pode fazer e não quer fazer? O problema é que, né, pode fazer, mas não quer fazer. Você diz com relação à fisioterapia. Fisioterapia, Sim. Então, tem as pessoas que realmente ela tem essa dificuldade de estar aderindo ao tratamento, né? Justamente porque às vezes tem um certo preconceito, acha que não precisa, né? Não tem paciência não tem também, paciência, que é uma coisa... já que é uma coisa imediatista, porque hoje em dia a sociedade ela tem esse negócio de ser muito imediatista, que é tudo pra ontem, né? E isso às vezes dificulta a vida do fisioterapeuta, porque o tratamento com a fisioterapia é um tratamento igual uma escadinha. Eu explico isso pro paciente. É como se fosse uma escadinha. Você primeiro sobe o primeiro degrau, depois o segundo. Você não quer chegar lá no último degrau logo de cara. Você vai subindo devagarinho até chegar no último. Ansiedade é uma coisa... E a ansiedade, isso dificulta muito o tratamento. Então, de uma certa forma, a gente tem que ser meio psicólogo também, né? Tem que saber conversar com o paciente, né? Pra poder trazer ele de volta pra cá e trazer esse incentivo pra ele. Então tá, bacana. Vamos falar das suas redes sociais agora também, né? Sim, eu quero perfeito. saber sobre o Instagram. O canal é esse, mas também tem o Instagram, tem outras. Conta pra gente. Só Instagram? Meu Instagram é hugogil.fisio. Eu também nutro ele com coisas do canal, coloco às vezes pedacinhos lá que eu achei interessante. Pílulas, né? Reels. Isso, Reels. Eu faço Reels também, às vezes aquele de apontar, né? Mostrando alguma curiosidade. Eu acho bem legal esse trazer de uma forma mais sucinta, né? Digamos, porque às vezes a pessoa não tem paciência de assistir um vídeo de 20 minutos. Aí Eu achei, olha, que vocês têm que se inscrever no canal, tá? E seguir ele lá, porque o Instagram dele é bem diferente e e tem conteúdo. Graças a Deus a gente tem podcast. Sim, com certeza. Porque pra divulgar, chegou a um ponto que o Instagram tem tanta coisa também no Instagram e no YouTube que é garbage, que é lixo, que passa batido, né? Que é coisa feia, que é, né? Sim. E a gente poder fazer esse conteúdo aqui que a gente está fazendo agora, mostrando esse conteúdo seu, é um privilégio. Com certeza. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço pelo convite. Obrigada, Hugo, pelo teu carinho aqui comigo, né? E o que você gostou? Amei a participação, amei o convite, muito bom. Então bom, tá, amei. querida. Então é isso aí, gente. Então até o próximo canal Niterói Podcast. Vamos brindar aqui a finalização. Tamo junto. Beijo, Valeu. até o próximo. Valeu.